Reforma Protestante. Chegamos até você para mais um tempo de celebração, um tempo de culto em casa. Chegamos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor possa estar com você nesse tempo de reflexão e que Ele possa edificar e fortalecer a tua vida. Nós saudamos você com a palavra bíblica que nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, onde nós lemos: Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem diz essas palavras, quem escreve essas palavras é o apóstolo Paulo, que por 3 vezes havia rogado ao Senhor que lhe tirasse um espinho na carne. Não sabemos ao certo do que se tratava, mas era algo que lhe incomodava. Por 3 vezes o apóstolo Paulo pede ao Senhor que o livre desse espinho na carne, dessa dificuldade. Mas a resposta que o apóstolo Paulo recebe do Senhor é a seguinte: a minha graça te basta. Graça é a manifestação extrema da bondade de Deus, que não nos retribui de acordo com os nossos pecados, mas que em Cristo decide nos amar, nos perdoar, nos redimir. Graças à maravilhosa graça de Cristo. Que assim como o apóstolo Paulo, sejamos gratos pela graça, sejamos gratos pela bondade do Senhor. Que bom que o Senhor não retribui, não age conosco em retribuição aos nossos erros, às nossas falhas, mas escolhe sempre de novo nos amar. Desejamos um abençoado tempo com o Senhor. Que a graça te envolva. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer por teu amor, por tua bondade, pela tua maravilhosa graça. Obrigada, Senhor, porque Tu nos ama e obrigada, Senhor, porque Tu olhas graciosamente para cada um de nós. Entregamos a Ti o nosso coração, a nossa mente e pedimos para que Tu fales ao nosso coração, que Tu edifiques a nossa vida, que tenhamos todos um tempo abençoado de reflexão, de crescimento na Tua palavra. Fortalece a nossa fé. É isso que nós te pedimos. Em Teu nome. Amém. O texto de hoje ele encontra-se na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 15. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declara todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama.
Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Até aqui a leitura do texto de hoje. Fiquemos então com a prédica. Olá, estimados, estimadas. Muito bom nós ouvirmos as leituras de hoje. Hoje, um culto especial também nesse nosso meio de se comunicar. E nós estamos celebrando a Reforma. Não estamos celebrando o Halloween. Não faz parte, digamos assim, da nossa fé celebrar algo assim. Mas faz parte da nossa fé lembrar que Deus usou muitas pessoas para que o Evangelho chegasse até nós. O Evangelho, que significa boa notícia, é essa a tradução desse termo Evangelho. E a boa notícia é que em Cristo Jesus nós temos a salvação, que em Cristo Jesus nós temos também as garantias. Ele é a garantia da promessa de Deus que chegou a nós e nós podemos celebrar com alegria que Cristo se fez pecado em nosso lugar, para que nós vivêssemos diante de Deus, o Pai, também livres, como pessoas que se relacionam livremente com esse Deus. Não por obrigação, não por costume, nem para buscar algo, mas sim para celebrar aquilo que é dado e também de viver e confiar nas promessas de Deus em toda a nossa vida. Hoje o texto que nós lemos de Gálatas me lembra muito do século XVI, a Reforma Luterana. Lutero escreveu um livrinho que vale a pena você ter, ler, entender a proposta também, não do reformador, mas das escrituras sagradas que são expressas lá nesse livrinho. Lutero escreveu sobre a liberdade cristã. E é interessante que hoje se fala muito de liberdade. A liberdade que não me conduz a alguém, mas que me deixa sozinho. Eu decido, eu faço, eu quero, eu não quero, me deixem em paz e coisas desse tipo. Talvez pessoas que estão casadas usam da liberdade para dizer: eu não preciso manter esse compromisso, eu posso viver livre, posso me separar, me apartar de minha família e vou seguir minha vida. Que grande tristeza isso, quando as pessoas pensam que ali está a liberdade. Adolescentes, quando não querem ouvir os seus pais, também dizem de uma liberdade: eu sou livre para isso, para aquilo,
não no sentido de fazer algo bom, mas no sentido de eu não preciso dar satisfação para ninguém. Quem é você para dizer o que eu devo fazer ou não? Isso não é liberdade. Isso é egoísmo. É bem diferente. Também pessoas que chegam a uma boa idade, eu escuto isso com frequência, dizem assim, já estou numa idade em que eu não preciso mais dar satisfação a ninguém, eu não preciso mais agir para agradar outras pessoas, eu faço o meu caminho, eu decido, eu faço. Isso também se chama egoísmo. Isso não é sinal de maturidade. Isso é uma independência que te deixa sozinho. Assim é. As relações são marcadas por isso. Uma mentira a respeito da liberdade tem sido levantada em nossos tempos. Mas agora Paulo diz, vocês são livres. Àquela comunidade na Galácia. Aos Gálatas ele diz, vocês não devem voltar à escravidão. Vocês não devem voltar à circuncisão e à lei como se a vida de vocês dependessem de um ato, e isso então fosse a garantia de uma vida eterna, de uma boa relação com Deus, ou da lei, como se a lei fosse a nossa relação com Deus. Como se eu cumpro o que ele diz, então eu estou bem com ele. Muitas pessoas cumprem várias leis, mas nem por isso concordam com elas e nem são transformadas por elas. É só ver as questões, por exemplo, comparando só uma ilustração bem bobinha, na verdade, as leis de trânsito. Muitas pessoas obedecem às leis de trânsito, mas se não houvessem elas, como eles estariam felizes, né? Como poderiam fazer o que bem entende? Quantos acidentes também iriam acontecer? Então a lei regulamenta muita coisa, mas nem sempre as pessoas que a obedecem realmente desejam tê-la. E é por isso que Paulo diz, não é a lei que estabelece a nossa relação com Deus. Lutero escreveu da liberdade cristã e ele diz o seguinte, e essa frase vocês podem guardar, por enquanto. Lutero diz que o cristão é livre de tudo e de todos, por meio da fé. A fé traz liberdade. A fé me traz agora uma alegria imensa. A fé me traz e me proporciona que eu não sou julgado por ninguém e ninguém tem o direito de me julgar. A fé me diz que eu sou perdoado, que eu sou acolhido por Deus, amado por Deus. E não porque eu cumpri uma regra ou então cumpri outra regra ou então eu tive uma vida bonitinha diante de todos, mas porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E por isso Paulo diz àquela comunidade, se vocês voltam a ter uma relação com Deus, por meio da circuncisão, ou então por meio da lei, vocês não estão se relacionando com Deus por meio da fé, que os torna livres. De novo voltam a querer conquistar por mérito próprio a salvação, a justiça, que é impossível a nós. Cristo não morreu para nos chamar a viver debaixo da lei novamente. E a lei aqui se refere ao Antigo Testamento, principalmente às leis cerimoniais. Imagina se nós hoje ainda tivéssemos de cumprir todos os cultos, o sacrifício de um cordeiro. Ou então que nós devêssemos olhar uns para os outros como fiscais de obra, que dizem o tempo todo, você aqui está pecando, você ali está errando, você é insuficiente. Se julgando mutuamente, achando que sou melhor do que os outros porque eu faço, eu cumpri, eu resolvi as coisas. Eu segui as leis de Deus. Lutero diz, nós somos livres de todas estas em Cristo Jesus. A lei só me serve para viver bem em sociedade, me ajuda a pensar que eu tenho responsabilidade por sobre todos os outros, embora pela fé eu seja livre de todos. Também a lei me mostra o meu pecado, mostra quem eu sou, que eu nunca poderei chegar diante de Deus e dizer, eu fiz tudo certinho,
Porque se você olhar atentamente a lei, tanto a lei cerimonial como os mandamentos, você vai perceber que você está em falta diante de Deus. Se ilude quem acha que está tudo certo, se for pensar na lei. A lei me coloca diante de um espelho onde o que eu vejo não é bonito. E sou eu mesmo. Mas a fé, de acordo com Paulo, de acordo com essa carta, ela me torna livre de todas essas coisas. Eu não preciso me sujeitar às vontades dos outros. Eu não preciso me sujeitar a doutrinas que dizem como eu posso ter a garantia diante de Deus fazendo coisas, cumprindo ordens. Não é essa a relação que Deus quer com nós. Vamos dizer assim, o que estabelece um casamento entre um homem e uma mulher e constitui uma família não é um documento lavrado num cartório. Lá estão as regras dessa relação, lá estão também os direitos e deveres de cada um. Mas a família só funciona quando há algo muito diferente do que um documento lavrado. Não estou dizendo que vocês não devem buscar o cartório e fazer o seu casamento civil quando pretendem constituir uma família. Só estou dizendo que, embora isso seja importante como sociedade e nos traz também responsabilidades como sociedade, ainda assim, não é isso que constitui o casamento. O que constitui o casamento é o amor entre um homem e uma mulher que visam, sim, ter uma família. Isso constitui um casamento. Que um homem e uma mulher decidem ser uma família. Se terão filhos ou não, ainda assim a lógica permanece a mesma. É o amor que estabelece essa relação. É o cuidado mútuo, não por obrigação de um documento, mas porque esses não só têm afetos, mas também se colocam numa decisão de viver juntos. E isso tem a ver com graça. Apesar de o outro não ser perfeito, eu o amo. E apesar de eu não ser perfeito, sou amado. É isso que estabelece uma relação boa numa família. Agora, Lutero, que escreveu da liberdade cristã e diz que todo cristão é livre e soberano sobre tudo e todos, por meio da fé. Ele diz, por meio do amor. O cristão, ele é servo e escravo de tudo e de todos. É chegar da maneira certa na relação com Deus e também um com o outro. Não haveria necessidade de mandamentos e leis se não houvesse o pecado. E a lei aponta para o pecado justamente também remetendo-nos a perceber que somos insuficientes, mas que somos aceitos e amados por Deus por meio de Jesus Cristo. E quando aceitos e amados por meio de Jesus Cristo, nós também percebemos a nossa real relação uns com os outros e a nossa real relação com o próprio Deus. É por meio do amor que Ele nos acolhe, então é também por meio do amor que eu sirvo nesse mundo, assim como fui servido pelo meu Deus em Cristo Jesus. Ele se deu a mim para que as promessas que Ele fez desde Abraão realmente se tornassem concretas na minha vida. Ele se deu. Ele se doou. Não porque Ele não porque Ele cumpriu uma lei que o obrigava a fazer isso. Foi em sua plena liberdade que Deus envia seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Foi no exercício de sua liberdade que Ele decidiu nos amar. Foi na sua total liberdade que Ele decidiu criar os seres humanos e tudo o que há. Não foi por força de uma lei. Então o princípio que rege, que Lutero observou atentamente e trouxe a todos os cristãos do século XVI, não se sujeitem a tradições humanas, não se sujeitem a práticas e ritos que não estabelecem uma relação verdadeira com Deus, pois essa só é possível por meio da fé e só se concretiza por meio do amor. Só quem crê em Cristo Jesus pode amar de fato. E quem crê em Jesus Cristo não deve amar. Ele nem precisa se perguntar por isso. Quem crê em Jesus Cristo realmente
e confia nele e reconhece que Deus fez tudo por nós, também esse agora vive uma vida de um chamado a servir, de se colocar à disposição dos outros, da mesma maneira como Deus se coloca à nossa disposição, por meio do amor. Não é um documento, não é uma lei que me coloca diante do outro da maneira certa, mas é o amor. Quantos desgastes poderíamos evitar como comunidade se não estivéssemos vivendo muitas vezes amparado pela lei por causa do pecado alheio e também o nosso? Quantas vezes nós não conseguimos chegar a um consenso, e também não só um consenso, mas uma vida de fé também clara diante de todos, que se concretiza pelo amor, porque nós temos que observar regras, porque a maldade muitas vezes nos cerca. Eu fico pensando como muitas vezes nós temos que criar regrinhas dentro da nossa igreja para que não vire uma bagunça. E essa bagunça só existe porque nós somos pecadores. Mas quem dera o amor de Deus fizesse-nos ter os ouvidos atentos às pessoas, também às suas dificuldades, também aos momentos críticos, e realmente servir a essas, não para que elas cumpram as regras da paróquia ou então de uma comunidade, mas para que elas sejam atendidas nas suas necessidades. Não esperando que elas façam do jeito como nós queremos primeiro para depois servi-las, mas que primeiro as sirvamos em amor para que elas também compreendam o Evangelho. O que Paulo escreve nessa carta é alertar as pessoas daquela comunidade que a lei só gerou entre eles discórdia e problemas. Quem achava que tinha que ser circuncidado e se deixava levar por isso, olhava e acusava os outros que não o fizeram. Isso não é amor. Também quando nós temos de admoestar e chamar a atenção de uma pessoa que ela vive em um pecado que realmente não a conduz a Cristo e que ela está se destruindo com isso, também a palavra do Evangelho me diz, vá em amor. Não para julgar, mas para salvar. Então, queridos, hoje que nós comemoramos a Reforma Luterana, hoje que nós estamos lembrando de um grande passo que a nossa igreja tomou, e hoje, diante das demandas, dos problemas e das situações que já no século XVI existiam e precisam ser superadas, hoje nós lembramos também que não é a lei que nos faz justos diante de Deus, mas o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E que por Cristo Jesus nós somos livres de tudo e de todos. Não preciso me sentir julgado por ninguém, pois eu sou perdoado e amado por Cristo. Mas, por causa do amor de Deus por mim, também agora o amor em mim, desse mesmo Cristo, me faz servo e me faz também escravo de tudo e de todos. Estou aqui para servir, não por obrigação, mas por amor. E assim as nossas relações como comunidade, como igreja, como família, tornam-se realmente instrumentos de Deus para a reconciliação, o perdão e a paz que só Ele pode dar. E também nos são o acesso para vivermos a vida eterna que Cristo nos prometeu. Então, resumindo, nós não devemos nos sujeitar à lei, no sentido de que vamos agora fazer uma caça às bruxas e ver quem está em dia e não está em dia diante da lei de Deus e dos homens. Se nós fizermos assim, nós estamos perdendo aquilo que Cristo fez por nós. Não estamos para julgar o mundo, mas para orientar as pessoas, e isso é servir, para que em Cristo Jesus sejam perdoadas, reconciliadas, amadas e a partir de Cristo Jesus se sintam responsáveis uns pelos outros, justamente por conta do amor.
Pela fé sou livre, mas pelo amor eu sou servo. Então que Deus nos preencha dessa confiança quase que absurda de que sou livre de tudo e de todos pela fé. Não sou mais condenado nem julgado, ninguém pode me julgar a não ser Deus. Mas também, ao mesmo tempo, uma postura onde, reconhecendo o amor de Deus, nós sirvamos com a nossa liberdade de amar o outro, porque Cristo nos libertou para o amor. Que isso se torne concreto entre nós e em nossas comunidades. Por isso, às vezes, nós pensamos que as pessoas estão incoerentes na igreja, porque por ora vale a lei, por ora não vale. A lei nos ajuda a perceber muitas coisas, mas é o amor que perdoa pecados em Cristo Jesus. É o amor que serve e vai ao encontro das pessoas que não teriam condições de estar lá se fossem para ser julgadas, assim como eu e você. Que Deus nos encha de amor e nos dê sempre a fé em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu te convido para
me acompanhar na oração final. Amado e bondoso Deus, muito obrigado por mais este momento de culto online em que eu pude participar. Muito obrigado por tua palavra que foi mais uma vez anunciada e que ela possa produzir os seus frutos em meu coração. Abençoa a nova semana, abençoa este dia da reforma também. Nós te agradecemos pelos irmãos e irmãs do passado, pelos servos e pelas servas que tu enviaste e que deram testemunho do teu evangelho em seu tempo. Sofreram, passaram dificuldades para que nós tivéssemos acesso ao evangelho da graça e do amor de Deus. Ajuda-nos a permanecer neste evangelho da liberdade, da esperança, sim, da esperança diante da morte também, quando nestes dias de finados nós nos lembramos com saudade dos nossos queridos que partiram. Consola e fortalece os nossos corações. Sobretudo, Senhor, nos fortaleça também na esperança do reencontro contigo, a esperança da ressurreição. Especialmente pelos enlutados da última semana, nós rogamos a tua paz, o teu consolo, a tua bênção. E assim nos acompanhe na nova semana, no nosso trabalho, no nosso tempo de descanso, nas decisões que haveremos de tomar. Fica conosco enquanto oramos como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Eu desejo e peço que o bom Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus olhe para ti com misericórdia, que Ele te dê a sua paz. Amém.